Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas da temática de cartografia. Hoje a gente vai falar a respeito da questão dos fusos horários, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, né? Lembrando que nós temos diferenciações de acordo com as diferenciações de fusos, nós temos as diferenciações de horas, para mais no lado leste, para menos do lado oeste, né? Então vamos saber de acordo com essas regras, né, como funciona essa ordem dos fusos horários, tá ok? Bom, fuso horário também é denominado zonas horárias, foram estabelecidas através de uma reunião composta por representantes aí de 25 países em Washington, né, capital dos Estados Unidos, em 1884. Então, nessa ocasião, foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos distintos, né? 24 linhas, né? Correspondendo a um total de 24 horas, porque cada linha de 15 graus, né? Cada fuso que mede 15 graus corresponderá a uma hora, tá ok? E assim sucessivamente. A metodologia utilizada para essa divisão partiu do princípio que são gastas aproximadamente 24 horas, ou melhor dizendo, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para que a Terra realize um movimento de rotação, o giro em torno dela mesma, né, no seu próprio eixo, ou 360 graus. Portanto, em uma hora, a Terra se desloca 15 graus, como eu falei. Esse dado ele é obtido através da divisão da circunferência da Terra de 360 graus dividido por 24, vou ter 15, né? Pelo tempo gasto que seja realizado o movimento de rotação, que é de 24 horas. Por quê? Porque percorre 24 fusos de 15 graus, ou correspondente a uma hora, tá? Bom, o fuso referencial para a determinação das horas é o meridiano de Greenwich, né? Ou o fuso de Greenwich, cujo centro é 0 graus. Esse meridiano também é denominado inicial, ele atravessa a Grã-Bretanha, além de cortar o extremo oeste da Europa e da África. A hora determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de GMT. A partir disso, são estabelecidos os outros limites de fusos horários, tá? A Terra realiza esse movimento de rotação girando de oeste para leste, tá? Em torno do seu próprio eixo. Por esse motivo, os fusos a leste de Greenwich, né, têm horas adiantadas a uma hora cada fuso a mais, né? Já os fusos situados a oeste do meridiano têm as horas atrasadas em uma hora, tá ok? Cada fuso, tá certo? Bom, alguns países de grande extensão territorial, no sentido leste-oeste, apresentam mais de um fuso horário. É o caso, por exemplo, do Brasil, a gente vai ver isso. A Rússia, por exemplo, possui 11 fusos horários distintos, consequência de sua grande área territorial. O Brasil ele também apresenta mais de um fuso horário, pois o país apresenta extensão territorial aí de 4.319 km² sentido leste-oeste, fato que proporciona a existência de 4 fusos horários distintos. No entanto, graças ao decreto 11.662, publicado em 2008, o país passou a adotar somente 3, né? A compreensão dos fusos horários é de extrema importância para a gente, principalmente para as pessoas que realizam viagens e têm contato com pessoas ou relações comerciais, né, em locais de fusos distintos dos seus, né, proporcionando, portanto, o conhecimento dos horários em diferentes partes do globo, tá? Como a Terra ela leva aí 24 horas para completar o ciclo de movimento de rotação, que resulta na existência alternada entre dias e noites, o planeta ele é dividido em 24 fusos, em que cada fuso é uma hora em sua área de abrangência. Essa contagem é feita a partir de, como eu falei, a partir do meridiano de Greenwich, né, que é a linha adotada aí por convenção internacional e que corta a cidade de Londres em toda a sua extensão, né? Dessa forma, todas as localidades que se encontram a leste, em relação a Greenwich, têm suas horas somadas pelo número de fusos de distância, enquanto tudo que se encontra a oeste tem suas horas diminuídas. Então, a partir de Greenwich, para leste, nós temos 12 fusos, ou 12 horas. E a oeste, a mais, né? E a oeste nós temos também 12 fusos, fazendo um completo aí de 24 fusos, né? Só que a oeste é 12 horas a menos, tá? Bom, falando especificamente no caso do nosso país, né? Foi adotado pelo decreto aí que nós temos três fusos horários distintos, ok?
Tem na região do litoral aqui, no território de Fernando de Noronha, né? Tem aqui a região central onde nós estamos, Goiás, né? E tem essa região aqui que está o estado do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, o Acre, né? Lembrando vocês que aqui ó, é 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Nós aqui somos 3 horas a menos ao meridiano de Greenwich. E esses outros estados aqui são 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. 4 horas a menos, 3 horas a menos, 2 horas a menos. Então, o território brasileiro, por se encontrar no hemisfério ocidental, possui o seu horário atrasado em relação ao meridiano mencionado, né, que é de Greenwich. Além disso, em razão de o país possui uma ampla extensão, sua localização é dividida em 4 fusos, né, cuja demarcação oficial, hora legal, é estabelecida conforme o mapa a seguir. Né? Por exemplo, se lá no meridiano, né, por 9 horas, tá? Aqui vai ser 7, nós aqui vamos ser 6, aqui vai ser 5, tá? Tudo isso em relação ao meridiano, tá certo? Porque o meridiano de Greenwich está a leste do nosso, né? Por exemplo, quando aqui em Goiás for 8 horas, aqui no litoral aqui já é 9 e aqui é 7. Então, 7, 8, 9, tá? Quanto mais você caminha para leste, mais aumenta as horas. Quanto mais você caminha a oeste, diminui essas horas, tá? Bom, aqui está só explicando para vocês que as linhas verticais traçadas acima representam o horário real dos fusos, isto é, a hora exata em relação ao distanciamento de cada um dos fusos horários. No entanto, essa divisão ela foi adotada à risca, tá ok? Ficaria muito complicado para certas localidades que estariam posicionadas em 2 fusos diferentes ao mesmo tempo, né? Isso aqui, no caso, está justificando o tracejar dos fusos, né? Por isso, estabelece no Brasil e também no mundo a hora legal, que é adotada oficialmente pelos governos, tá? No caso do Brasil, aí, o primeiro fuso encontra-se 2 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, como eu expliquei para vocês, 1 hora adiantada em relação ao horário de Brasília, e esse fuso abrange apenas algumas ilhas oceânicas pertencentes ao Brasil, como Fernando de Noronha, Penedos de São Pedro e São Paulo. Já o segundo fuso horário do país encontra-se 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, que é onde a gente está, né? E abrange a maior parte do território nacional, com totalidade das regiões Nordeste, Sudeste, Sul, além dos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Goiás, Distrito Federal. E é o horário oficial de Brasília, né? Bom, o terceiro fuso, né, horário encontra-se a 4 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, é 1 hora em relação ao horário de Brasília, né? Quando tinha um horário de verão, essa diferença ela aumentava para 2 horas em relação ao horário de Brasília. Por quê? Porque nesses estados aí, como Acre, Amazonas, não tinha um horário de verão. Sem o horário de verão é 1 hora somente, né, de diferença. Mas com o horário de verão, como a gente adianta 1 hora aqui, então para eles lá vai ficar 2 horas a mais em relação a nós, tá? Ou em relação ao horário de Brasília, tá? O quarto fuso horário encontra-se a 5 horas atrasado em relação ao Greenwich e 2 horas em relação ao horário de Brasília, aumentando para 3 horas durante o horário de verão, né? Abrange somente o estado do Acre e uma pequena parte do oeste do Amazonas. Esse fuso foi extinto no ano de 2008, vamos lembrar aqui para vocês, né? Onde a área passou a integrar o fuso 4, né? No entanto, em setembro de 2013, essa extinção foi revogada após a aprovação de um referendo promulgado em 2010, tá? Pessoal, espero que tenha passado aí algumas noções. A gente vai dividir essa aula em 2 partes. Essa é a parte, vamos dizer assim, teórica, né? As outras a gente vai estar observando alguns exercícios, resolvendo alguns exercícios relacionados a esses fusos horários, tá ok? Quero agradecer a participação de todos, a atenção de todos, né? Juntos somos mais fortes. Deixo essa frase aí para vocês nesse período de pandemia, tá? E de cautela, lembrando a vocês. Né? Outra coisa, essa aula, assim como as demais, estarão disponíveis no meu canal do YouTube, no Geo Cerrado, tá? E conto com a presença de vocês, né, no meu canal, para que qualquer dúvida consulte ou a mim mesmo, né? Estarei disponível aqui para vocês também via WhatsApp, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.